Então, desses parâmetros, né, para o lazer são a disponibilidade do próprio ambiente. Aí a gente entra num campo que é bastante estudado pela geografia, pela arquitetura, né, pela própria ciência política. A gente pode pensar assim, alguns equipamentos, né, clássicos de lazer de uma cidade são museus, aqui é o caso do MASP, ou equipamentos para shows, né, para realização de peças de teatro também, estádios de futebol, né, então aqui a gente está falando de equipamentos um pouco maiores, que a gente vê mais restritos a algumas cidades apenas, né, e, em certo sentido, a própria existência desse equipamento nessas cidades atrai visitantes, né, a gente poderia pensar em termos assim do planejamento turístico, por exemplo, um primeiro elemento seria fazer um inventário, né, um conjunto, uma lista desses equipamentos que eu tenho, para que eu possa dimensionar essa oferta, né, e a partir disso promover eventos ou algo desse gênero, né, uma política de lazer também, isso acaba acontecendo, né. Mas eu tenho equipamentos de lazer que são mais vinculados ao cotidiano, como as praças, como os parques, né, não tanto a eventos enfim, diferentes como esses, né. E aí então a necessidade que eu tenho desses espaços como espaços públicos, né, um local de encontro das pessoas, um local de convivência, né, da própria diferença, da própria diversidade que é a cidade, né, e aí por isso, de alguma maneira, o acesso a esse tipo de espaço é também um acesso ao direito à cidade, né, que está previsto também no Estatuto da Cidade, que é uma legislação bem importante, né, no Brasil, apesar de muitas vezes não ser muito utilizada, né, e a gente consegue perceber a partir disso algumas desigualdades que tem no próprio espaço das cidades, né? Onde é que estão as praças, né? Será que todos os bairros têm praças? Tem esse espaço para as crianças ou não, né? Da mesma maneira, para os adolescentes, enfim, pista de skate, elementos de promoção do esporte ou para os idosos, né? Agora tinha até teve uma recente política que era a promoção dessas academias, né, para a terceira idade, enfim, que os municípios se inscreviam e ganhavam os equipamentos, instalavam, né, e tinha toda uma questão desse espaço público e dessa disponibilidade desses equipamentos estarem vinculados à própria promoção da saúde e do bem-estar, né, e o quanto fazer com que as pessoas saiam de casa e se relacionem, né, para além do bem-estar delas, também tem uma questão de diminuição de riscos de saúde, consequentemente com o próprio sistema de saúde, enfim, outros elementos nesse sentido, né? Bom, então pensando, né, nessa disponibilidade do ambiente em relação às práticas do lazer, né, a gente vai ver que o ambiente sempre lhe permite ou não algumas determinadas práticas, né? Claro que muitas vezes as práticas são inventadas, apesar do ambiente sempre ter estado ali, como é o caso da própria praia que eu tinha comentado anteriormente, né? O pessoal ia na beira da praia por uma questão de saúde, depois começa a jogar um frescobol, aí surge uma nova atividade, como por exemplo o próprio stand-up paddle, né, que é o SUP, aquele que o pessoal fica na prancha remando, que é uma coisa que pelo menos eu vi que surgiu nos últimos anos, assim, né, no começo dos anos 2000 ele não estava muito presente, então essas práticas vão surgindo e vão se difundindo, né, de acordo com o que o espaço permite ou não. Então no turismo ele sempre de alguma maneira é a busca por um espaço para eu realizar determinada prática, né? E aí a busca desse deslocamento que vem a ser o turismo. Por isso que muita gente pode se questionar se é um espaço de lazer ou um espaço de turismo, o que que define isso, né? É uma questão que eu vou deixar para vocês para a gente discutir no nosso encontro síncrono, né? E aí eu tenho esse conjunto de equipamentos vinculados ao lazer, né? Quadras poliesportivas, parques, praças, teatros, salas de exposição, museus, estádios, casas noturnas, áreas naturais, né? E como cada um desses espaços vai permitir práticas diferentes, né? E como eu posso pensar esses espaços em relação ao próprio direito à cidade, como eu comentei. No urbanismo, por exemplo, a gente vai ter uma discussão sobre a acessibilidade, né? Ou sobre as funções da cidade. Então, já da cidade moderna, né, modernista, digamos assim, na Carta de Atenas, o lazer foi visto como uma das funções primordiais da cidade. E aí, a busca por estabelecer áreas específicas para esse lazer nos planos diretores, né? Mas o que a gente nota é que muitas vezes essas áreas estão na cidade central,
né? E as periferias acabam tendo menos desse tipo de espaço, né? Algumas políticas públicas procuram, então, dotar esse espaço, né? Difundir, digamos assim, o acesso a esses espaços para a população, como, por exemplo, foi o caso em Porto Alegre, não sei se em Pelotas também existe, do passe livre, né? Que a cada uma vez por mês eu tinha a possibilidade das pessoas circularem de ônibus gratuitamente, né? E a ideia era justamente promover o acesso a esses espaços públicos e o acesso ao lazer, né? Enfim, no fim essa política foi descontinuada, né? Em parte por pressão das empresas de ônibus e em parte também por pressão daquela sociedade do centro que ficava um pouco incomodada, né, com a presença do pessoal desses bairros periféricos naqueles espaços, né? Por mais que, enfim, como espaço público, eles teriam de direito de todos, né? Um espaço aberto. E justamente isso que caracteriza o espaço público, né? Esse convívio, ou deveria caracterizar, né, esse convívio com a diferença e a possibilidade de todo mundo se expressar, né? Então, na medida em que esses espaços acabam sendo, de alguma maneira, direcionados para práticas muito vinculadas ao próprio consumo ou à segregação, que a gente comenta, né? Segregação espacial, segregação com certos públicos, tem um questionamento sobre a própria dimensão pública desse espaço, né? Essa dimensão política, né? Do acesso a esses equipamentos e do exercício da cidadania, né? Ou seja, do direito a fazer parte dessa comunidade política, né? E de alguma maneira, um outro ponto, né, é que esse tipo de equipamento, de alguma maneira, se a gente pensar aqui mais nos equipamentos privados, talvez, né, eles tendem a exercer uma certa concentração, né? Então, é muito comum, assim, por exemplo, ter casas noturnas concentradas num determinado local da cidade, né? Ou até outros tipos de comércio, os próprios shoppings vêm a ser um pouco isso, né? Porque justamente quando eu concentro isso, eu acabo permitindo que, enfim, as pessoas tenham mais escolhas em um espaço pequeno, né? Acabam havendo uma cooperação ali entre os diferentes atores para promover aquela área, né? Então, isso é um outro ponto que, enfim, que está ligado, né, a essa geografia do lazer e do turismo, né? Essa concentração espacial de determinados equipamentos. E por um outro lado também, né, um outro aspecto é em que medida esses equipamentos de lazer, né, eles acabam valorizando imobiliariamente certas áreas, né? Então, por exemplo, tu morar do lado de um parque, provavelmente o apartamento ou a casa tem um valor de mercado maior, por mais que aquela área em si não tenha um valor de troca, né, no mercado imobiliário, ela acaba auxiliando, de alguma maneira, a compor, a aumentar o valor dos imóveis ao redor. Então tem toda essa discussão sobre como é que o espaço público acaba trazendo ganhos privados, né? E como esses parques, e principalmente os parques, né? Eles inicialmente passam a ser, são elementos para o lazer, né? Mas também contribuem para esse aumento, né? Digamos assim, não só da qualidade de vida, mas enfim, do valor do solo nesses bairros que eles acontecem, né? E muitas vezes também são equipamentos vinculados a uma certa proteção ambiental das cidades, né? Como é muito comum, por exemplo, eu fazer os parques nas principais bacias de mananciais de água, né? Ou onde eu tenho algum certo risco de algum desastre natural, deslizamento, topo de morro, coisas nesse sentido, e aí esses parques, enfim, têm essa função de proteção, mas aí acabam também se convertendo em áreas para o lazer, né? E aí, voltando, né, a gente vê um pouco essa produção desigual na cidade, onde é que estão esses parques e, enfim, esse acesso a esses espaços de lazer, a esse ambiente natural, né, e a essas práticas. Bom, um documento que eu achei bastante interessante de apresentar para vocês é esse aqui, dessa organização que é Atletas pelo Brasil, né? Que foi uma organização que surgiu a partir de alguns atletas durante a época da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? Que a gente viu um grande investimento em equipamentos
esportivos de alto rendimento, né? Mas, de alguma maneira, esses investimentos bastante concentrados, de alguma maneira também, às vezes, infringindo alguns direitos humanos, né? Realizando remoções forçadas e outros elementos, né? Outros aspectos também, o trabalho, condições de trabalho não muito boas, né? Nos operários das obras, como teve uma série de relatos, né? E eles questionavam se esse investimento todo no esporte, naquela época, e se falava muito em legado, né? Então se poderia falar um legado mais positivo se esse investimento fosse feito em uma política de lazer e de esporte ao invés desses grandes equipamentos, né? E aí surgiu essa organização que tinha um pouco o intuito de monitorar esses indicadores de gestão da política de esportes, enfim, nos municípios, né? E de melhorar também a governança das entidades esportivas, né? A gente viu a CBF com uma série de escândalos de corrupção, e talvez isso não seja um privilégio da própria CBF, né? Muitas instituições, federações esportivas, às vezes são um pouco uma caixa preta, assim, tudo mais fechado, né? E aí, então, esse relatório deles, né, procura avaliar como é que são executadas e como é que está evoluindo essas políticas para o esporte nos municípios, né? E eu queria mostrar para vocês alguns indicadores nesse sentido que eu acho interessante, né? Por exemplo, aqui se eles veem, né, marcos institucionais, se existe ou não uma secretaria de esporte nos municípios, né? Aqui, claro que eles estão avaliando os municípios sede da Copa do Mundo na época, né? Uma lei de incentivo ao esporte ou não, né? Se tem né, um fundo de esporte, enfim, como é que é gerido esse fundo, né? E aí explica aqui algumas coisas, a proporção do orçamento que é destinado à questão do esporte e do lazer. A gente vê aqui o Rio de Janeiro bastante alto, né, mas era muito em função dessa questão das Olimpíadas, né, e o quanto mudou aqui de 2014 para 2015 em algumas cidades, mas a gente vê que em geral é um percentual bastante baixo, né, e aqui a proporção deles nas secretarias, né, então essa maneira de ver como é que está sendo investido é um ponto de avaliação dessa política, né. Alunos na questão da educação física, né, professores de educação física, e uma outra política, uma prática bastante comum é usar equipamentos que não necessariamente sejam voltados para o lazer, mas que eles podem abrigar práticas de lazer, como por exemplo eu abrir as escolas no final de semana ou realizar, utilizar essas quadras, né, para eventos ou para outros elementos, é um exemplo desse tipo de política, né, de fazer circuitos, de, enfim, competição nesse âmbito, né. Aqui as áreas verdes por habitante, né. O Rio de Janeiro tem bastante grande porque tem a Floresta da Tijuca, que também é um parque nacional, né. Mas a gente vê o quão é pequeno, né, essa área verde em proporção aos habitantes da cidade, né, e como é que muda aqui entre essas diferentes cidades. Ciclofaixas, né, como é que está essa implantação do plano cicloviário em cada uma, né? Então, também, de novo, tem a ver com a política de lazer. A partir do censo escolar, né, a própria existência desses equipamentos como quadras poliesportivas ou cobertas nas escolas, né? E se a gente pegar esses dados, a gente pode ver também essa distribuição bastante desigual assim, desses equipamentos também, né? Enfim, acho que era um pouco isso, né? Eu acho que aqui a gente traz elementos para discutir essa questão dos equipamentos de lazer, mas também do espaço, principalmente do espaço público, né? Dentro dessa discussão, e o quanto o lazer ele está presente nessa, enfim, nessa discussão e nessa política, né? Isso aí. Muito obrigado.